Pois bem, meus amigos, é um prazer imensurável contar com a sua participação mais uma vez. Para que possamos desenvolver os temas relativos às leis penais especiais. Neste nosso 24º encontro, resolveremos mais uma questão que foi proposta aos candidatos nos exames de ordem realizados pela Fundação Getúlio Vargas. Esta questão tem como tema principal a Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Vamos à leitura. Abre aspas. O artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 diz, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer droga, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena: reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500, aliás, de 500 a 1.500 dias multa. Continua o problema. Analisando o dispositivo acima, pode-se perceber que nele não estão inseridas as espécies de drogas não autorizadas ou que se encontrem em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ponto. Dessa forma, é correto afirmar que se trata de uma norma penal. Alternativa A, de Acácio, de Amor. Norma penal em branco homogênea. Alternativa B, de Birigui, norma penal em branco heterogênea. Alternativa C, de Coração, norma penal incompleta. Alternativa D, de Doideira, em branco inversa ou ao avesso. Meus amigos, nós começamos as aulas de leis penais especiais falando da lei de drogas. E já no primeiro bloco eu mencionei a vocês a classificação tanto do artigo 28 como do artigo 33 da Lei de Drogas. Classificação relativa ao conceito de droga. Se vocês lerem toda a Lei 11.343 de 2006, vão perceber que não há qualquer menção ao conceito de drogas ou a indicação de quais substâncias são consideradas drogas. De onde é extraído este conceito? De onde é extraído o rol de substâncias consideradas drogas? Meus amigos, este será extraído da Portaria 344 de 1988 da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então há uma lei ordinária, a Lei de Drogas, e há uma portaria administrativa da Anvisa. A complementação da Lei de Drogas se dá por uma portaria administrativa, portanto, hierarquia distintas. Lembrem daquela pirâmide de Kelsen que foi transmitida aos senhores no primeiro semestre da graduação, quando vocês estudaram IED, Introdução ao Estudo do Direito, ou Teoria do Direito. Meus amigos, o professor disse que a Constituição Federal está no topo da pirâmide. Abaixo vêm as leis complementares, abaixo as leis ordinárias. E lá na base da pirâmide, todas as outras normas. Então, a lei ordinária está no meio da pirâmide. As normas administrativas, como o caso da Anvisa, estão na base da pirâmide. A hierarquia entre elas é a mesma? É a mesma ou é distinta? A hierarquia é distinta. Basta a noção da distinção entre as hierarquias para que os senhores tenham um indício de qual é a alternativa correta. Qual é a alternativa correta? Ela é norma penal em branco homogênea
ou seja, a homogeneidade, elas estão no mesmo patamar, ela é norma penal em branco heterogênea. A distinção de patamar, senhores, ela é norma penal em branco heterogênea. Conforme eu disse a vocês, a hierarquia, portanto, a natureza, o grau destas normas, a natureza delas é distinta. Uma é lei ordinária, a outra é norma administrativa. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, norma penal em branco heterogênea. A classificação delas é distinta. Se fosse uma norma penal em branco homogênea, o que seria necessário? Seria necessário, meus amigos, que as duas tivessem a mesma natureza. Fossem, por exemplo, duas leis ordinárias, no caso, tá? Então, ela é heterogênea e não homogênea. E também, só a título de curiosidade, para ilustrar esse nosso prazeroso bate-papo, nós temos as normas penais em branco inversas ou ao avesso. Eu mencionei a vocês que exemplo é o artigo 304 do Código Penal, quando a norma penal secundária está incompleta. O que é a norma penal secundária? É aquela disposição onde há menção à pena. O 304, o crime de uso de documento falso, se vocês fizerem a leitura do 304, vão perceber o seguinte: não há indicação da quantidade de pena, mas há remissão a outros artigos, entre os artigos 297 a 302. Então, se eu falsifico, aliás, se eu uso um documento particular falsificado, a pena pelo uso será a mesma pela pena de falsificação do documento particular. Se eu uso um documento público falsificado, a pena será a pena da falsificação do documento público, tá? Norma penal em branco inversa ou às avessas. A complementação da norma penal secundária da pena se dá por outro dispositivo. Tudo bem, meus amigos? Eis a questão relativa à lei de drogas. Por último, eu gostaria de lembrá-los também da questão do tipo misto alternativo. O artigo 33 da lei de drogas apresenta 18 verbos núcleos do tipo. Então, doutrinariamente, os crimes que têm 2 ou mais verbos núcleos do tipo são classificados como tipo mistos alternativos. Existem outras classificações também que foram dadas na nossa primeira aula, classificações estas que devem obrigatoriamente estar na cabecinha dos senhores. Tudo bem? Foi um prazer inenarrável contar com a participação de vocês. Um grande abraço, valeu, tchau!